Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar nessa aula sobre reforçar alguns aspectos que nós trabalhamos na aula anterior para a produção do nosso formulário, tá? Então nós vamos continuar discutindo um pouco sobre a geologia brasileira. Em relação à estrutura geológica, uma das características que marca a geologia do nosso país, né, é o fato dele ter terrenos antigos, né? O Brasil tem seus terrenos que datam da era do pré-cambriano, né? Esse fato faz com que os nossos primeiros terrenos tenham sido oriundos de erupções vulcânicas, né? Por isso que esses terrenos são também chamados de terrenos cristalinos, tá? Outra característica que marca essa antiguidade, que demonstra isso, é o fato de nós termos altitudes modestas. Se nós temos altitudes modestas, é porque esse terreno já foi esculpido ao longo de milhares de anos, tá? Então, mais uma demonstração de que o terreno brasileiro é extremamente antigo, porque as nossas altitudes não passam dos 1.000 metros, aí pouco mais de 1.000 metros de altitude, que estão localizados principalmente no Planalto das Guianas, no extremo norte brasileiro. Então, o terreno do Brasil é um terreno que é da era do pré-cambriano, que é uma das primeiras eras geológicas que surgiram, né? E essa era ela surgiu a partir da solidificação da Terra, tá? A gente lembra que a Terra no primeiro momento era uma bola de fogo e essa Terra se resfriou e a partir do resfriamento da Terra nós tivemos aí a solidificação do magma. A solidificação do magma gerou as chamadas rochas magmáticas. As rochas magmáticas deram origem aos chamados terrenos magmáticos ou terrenos cristalinos. Então, uma característica que marca o território nacional é o fato deles ter terrenos bastante antigos. Isso vai repercutir diretamente em uma outra característica, que é a das altitudes modestas. Então, essas altitudes modestas são um indicador de que nosso terreno era antigo, tinha altitudes maiores, com a ação do sol, chuva, vento, dos fatores internos, houve que um desgaste dessas formas e essas formas foram então rebaixadas, tá? Então nós não temos aqui picos com 8.000 metros de altitude, porque o nosso território é considerado estável do ponto de vista tectônico. Nós não temos grandes abalos na nossa estrutura, porque nós estamos situados no meio da placa sul-americana, não estamos nas áreas de borda de contato de placas tectônicas, que são regiões onde ocorrem, por exemplo, tremores de terras, vulcanismos, abalos sísmicos, certo? É, essa característica da estabilidade do terreno está muito vinculado ao aspecto da antiguidade do mesmo. Tá? Onde nós temos áreas de encontro de placas tectônicas, é porque ali nós temos terrenos recentes do ponto de vista da geologia. Tá? Então, nosso terreno ele é estável, não temos aqui grandes perturbações, apenas pequenos tremores de terra por conta da acomodação de falhas, da chamada falha geológica, que está vinculado, vocês lembram que a gente falou na aula passada, à chamada epirogênese, que é o movimento de subida e descida de blocos rochosos quando elas são muito resistentes e quebram. Quando as rochas são resistentes e que sofrem pressão interna, então ao invés de dobrar e formarem dobramentos modernos, que são cadeias montanhosas, essas rochas quebram, esses blocos de rocha quebram, sendo que um é soerguido e o outro é rebaixado, formando a chamada epirogênese. Quando elas se chocam e ocorre a formação de montanhas, nós temos aí o fenômeno da orogênese. Não temos cadeias montanhosas no Brasil, não temos movimentos orogenéticos recentes, somente resquícios desses movimentos que aconteceram há milhares de anos em nosso território. Como é testemunho, por exemplo, a região da Serra do Mar, que é um conjunto de serras, né, formato ondulado, que demonstra ali a ocorrência de movimentos orogenéticos ocorridos há milhares de anos, né, em nosso território, quando ele estava em uma posição diferente da que ele está atualmente, uma localização diferente do contexto atual. Tá? Mas, via de regra, o nosso terreno é bastante antigo. Nós temos aqui a presença de terrenos do pré-cambriano, ricos em minerais metálicos. Nós temos uma grande vastidão de terrenos cristalinos. As altitudes são baixas, porque esse terreno já foi desgastado pela ação do sol, chuva e vento, pela atuação também dos agentes internos.
e ele é estável, porque nós não temos áreas de dobramentos modernos em nosso território. Por extensão, nós não temos vulcões em atividade, nós não temos terremotos, erupções, dentre outros fenômenos associados a esta característica de instabilidade tectônica. Então, em termos de terrenos, nós temos dois tipos de terrenos que se destacam, né, no país. Os terrenos cristalinos, são conhecidos como terrenos magmáticos. Eles são terrenos formados pela solidificação do magma. São os primeiros terrenos que foram formados na Terra, porque a gente lembra da teoria do Big Bang, onde a Terra surgiu como uma bola de fogo e aí ela se resfriou. Na camada externa que ela se resfriou, formou-se a crosta terrestre. Então, a crosta terrestre originalmente era composta de terrenos cristalinos ou magmáticos. Com o passar do tempo, esses terrenos foram sendo desgastados, os sedimentos oriundos da quebra provocada pelo Sol, que racha as rochas, que provoca diaclasamento, combinado com a ação do vento e da água das chuvas, carreou esses sedimentos para áreas mais baixas, constituindo então as chamadas bacias sedimentares, que é a deposição de sedimentos, a formação de áreas de sedimentos em áreas rebaixadas dos terrenos mais antigos, formado em camadas sobrepostas, tá? E que apresentam rochas diferenciadas das cristalinas. Enquanto que nos terrenos cristalinos, as rochas que são fruto da cristalização dos minerais têm uma dureza maior, são mais difíceis de serem quebradas, elas não são porosas, elas são impermeáveis. As bacias sedimentares vão apresentar rochas que são formadas por pó de rocha, por outras rochas, né? Por exemplo, o arenito, o argilito, são exemplos de rochas encontradas em bacias sedimentares. Essas rochas são mais porosas, elas são mais permeáveis, elas favorecem a infiltração da água no solo e elas são mais fáceis de serem quebradas, têm uma resistência menor. Tá? Então, nas bacias sedimentares a gente tem rochas de uma dureza menor. Essas rochas elas são permeáveis, são porosas, portanto, né? E elas são formadas ao longo de milhares de anos pela deposição de sedimentos em áreas de depressão, tá? Do terreno. Originalmente nós tínhamos as áreas cristalinas, que, que se formaram a partir da solidificação do magma. A gente lembra que houve a formação da litosfera, né, com o vapor d'água que é, foi levantado desse processo, né, que chegou até a atmosfera. Nós tivemos a formação do ar, né, com a condensação desse vapor d'água, nós tivemos a formação de nuvens e ocorrência de chuvas, fazendo surgir então as outras esferas. Além da litosfera, nós tivemos a formação da atmosfera e hidrosfera. Da junção dessas três esferas, nós temos a formação então da biosfera, que é a esfera da vida. Né? Então, os terrenos cristalinos eles são mais resistentes, são formados a partir da solidificação do magma. Né? Esse magma vem do interior da Terra. Se ele vem do interior da Terra, no interior da Terra a gente lembra, no núcleo tem níquel e ferro, NiF. Então, esse material sobe, né, seja pelo núcleo ou pelo manto, e chega até a crosta terrestre pelas fissuras abertas pelas placas tectônicas, através, por exemplo, das erupções vulcânicas. Né? Então, ao se depositar essa lava, ela também carrega um conjunto de minerais metálicos. É por isso que, associado aos terrenos cristalinos, nós temos a ocorrência de minerais metálicos, como cobre, né, ferro, níquel e vários outros minerais metálicos. No caso das bacias sedimentares, como elas são formadas da deposição de sedimentos em áreas depressivas do terreno, elas geralmente soterram antigas florestas ou soterram ambientes marinhos onde há uma grande quantidade de algas. Nesse processo, o que é que acontece nas bacias sedimentares? Nós vamos ter a ocorrência, por exemplo, de minerais como carvão, né, petróleo, gás, calcário, são chamados minerais não metálicos, que têm uma importância muito grande
na economia. Tá? Em termos de tempo de surgimento, os terrenos cristalinos são mais antigos, surgidos aí no pré-cambriano, na era paleozoica. As bacias sedimentares já datam do final do Paleozoico, envolve ali a era Mesozoica. Tá? São terrenos, portanto, mais recentes, formados da destruição dos terrenos cristalinos. Aqui no Brasil, os terrenos cristalinos correspondem a 36% das áreas do nosso território e as bacias sedimentares a 64% do território. Então, a gente teve um desgaste muito grande do nosso terreno, por isso nós temos um número de áreas de bacias sedimentares bem superior a de terrenos cristalinos, demonstrando aí a antiguidade do nosso terreno, que já foi bastante desgastado. Então, quais são as riquezas minerais econômicas associadas a essa estrutura geológica? Né? A gente estuda a geologia para compreender a estabilidade do terreno, né? Para construir uma casa, para abrir rodovias, para a ocupação de um determinado terreno para uma atividade econômica específica. E aí a gente destaca que em cada tipo de terreno nós temos riquezas minerais que são exploradas pela atividade industrial. Por exemplo, os terrenos cristalinos, como eles são fruto das erupções vulcânicas, da solidificação do magma, nessas regiões, né, que aqui no Brasil ocorrem ali no Pará, ocorre no sertão nordestino, em Minas Gerais, quadrilátero ferrífero, no Sudeste, né, ali na região de Mato Grosso. Nessas áreas de terrenos cristalinos, nós temos uma grande riqueza de minerais metálicos. Minério de ferro, cobre, prata, são chamados minerais metálicos que são amplamente utilizados pela indústria, como pela indústria siderúrgica. Né? O ferro ele é um componente que produz o aço. A partir do aço nós temos o desenvolvimento de uma indústria ligada a móveis, automóveis, né? A construção civil. O cobre, por exemplo, que é um mineral metálico encontrado amplamente no Brasil. Sua utilização dá para a fabricação de moedas, por exemplo, de condutores elétricos, como fios de energia, né? Lâmpadas, dentre outros utensílios. Então, há uma grande variedade, né, de produtos que são extraídos de áreas de terrenos cristalinos. Nessas regiões existem grandes jazidas que a gente destaca, como por exemplo, a Serra de Carajás, no Pará, que é a maior província de minério de ferro do mundo. Tá? Então, é encontrado ali no sudeste do Pará. Esse mineral ele sai do Pará pela estrada de Carajás, Itaqui, vai para Ceilândia, no Maranhão. Lá é transformado ferro, a rocha é separada do ferro e esse ferro é transformado em ferro gusa. E aí segue para o porto de Itaqui, em São Luís, onde é exportado para várias partes do mundo. Estados Unidos, China, Japão, que são grandes compradores de minerais metálicos do Brasil. Nós temos o alumínio também na Serra do Navio, no Amapá, que é uma região de grande extração de alumínio, que é um mineral metálico também, né, encontrado nessa região. Né? O alumínio é extraído da bauxita. Tá? E aí nós temos o cobre, o alumínio, o ferro também na região do quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, né? Que é exportado de Minas pela estrada Vitória-Minas, e essa área é explorada pela Companhia Vale do Rio Doce. Né? É também uma importante região de mineração no Brasil. Então, os terrenos cristalinos, pelo fato deles terem sido formados a partir da solidificação do magma, eles têm uma riqueza mineral associada aos chamados minerais metálicos. Ferro, prata, cobre, né? Bauxita, são minerais que estão associados aos chamados minerais metálicos e são encontrados em terrenos cristalinos, que no Brasil tem uma proporção de 36%. As bacias sedimentares, que são formadas a partir da deposição de sedimentos em regiões depressivas, antigas florestas ou antigos ambientes marinhos, elas estão vinculadas aos chamados minerais não metálicos. Um mineral não metálico muito comum é a argila. Da argila a gente produz tijolo, telhas, cerâmicas de uma maneira geral. É um mineral bastante explorado na construção civil. O seixo
é um exemplo de mineral não metálico utilizado na indústria. O calcário, que serve para a produção da cal, que é base para a produção de tintas, e também é usado na correção dos solos, né? Solos extremamente ácidos pedem calcário, principalmente solos aqui do Cerrado. É um exemplo também de um mineral não metálico encontrado em bacias sedimentares. Nós temos minerais muito valiosos nessas áreas, como o petróleo, que é o ouro negro, né, conhecido, muito comum tanto em áreas continentais quanto em áreas marinhas. E aí a gente lembra que esse petróleo ele é gerado quando esses antigos ambientes de floresta ou ambientes marinhos entram em estado de putrefação e os vegetais ou as árvores, ao invés de petrificarem, formam um líquido escuro, negro, que a gente conhece como petróleo. É comum também a ocorrência de carvão mineral, né? Aqui no sul do Brasil a gente tem a ocorrência de carvão mineral nas áreas de bacias sedimentares do sul, que é um mineral muito utilizado na indústria siderúrgica, em fornos também de grandes indústrias, de padarias, é muito comum. Na Europa é bastante explorado o carvão mineral e foi a base da primeira revolução industrial. Então, as bacias sedimentares estão diretamente vinculadas à ocorrência dos chamados minerais não metálicos. No Brasil, a ocorrência de bacias sedimentares ela ocorre em 64% do território nacional. Boa atividade para todos.